igreja de Éfeso. Fala assim no versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-se, e volta à prática das primeiras obras. Agora vai comigo, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 1 e no verso 6. Vamos ler mais alguns versículos. 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 6 em diante. Vamos ler. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ali no 8. Não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Vai lá no 13 agora comigo, no verso 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Pode repetir comigo, gente, aqui nesse versículo? Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor me trouxe esse tema para falar com vocês. É sobre o tempo. O tempo que nos amadurece, que nos traz experiências de vida, mas também o tempo que pode esfriar o amor, o tempo que pode fazer essa chama enfraquecer e adormecer. E nesse tempo que essa palavra aqui foi deixada, então, para nós, para os cristãos, aprenderem a respeito do tempo. Porque muitas vezes a gente se cria dentro da igreja. Eu estava falando ali para a irmã que a primeira vez que eu subi no altar, eu tinha 5 anos de idade. E hoje eu já estou com 49. Ai, não parece, eu digo que é formal divino. Mas já estou quase dobrando a ponte, que nem eu falo. E então, toda vez que eu assumo o altar, para mim, é uma coisa terrível. Não é fácil estar aqui, não é fácil falar da palavra de um Deus tão poderoso, de um Deus que faz tanto por nós, e que a gente, às vezes, se encontra numa situação se sentindo tão falho, tão miserável, mas é nisso que o Senhor manifesta o seu amor, a sua graça. Eu tenho aprendido e tenho visto que a graça de Deus é diária. É uma coisa que todo dia eu experimento dela, por circunstâncias e situações que me colocam no decorrer da vida que a gente vai vivendo, e quando vê, tu está numa situação que tu se sente, não mereço esse amor, e o Senhor vem com a sua graça, e manifesta ali a sua glória, mostrando para ti, tu é meu filho amado, tu é meu filho escolhido, e eu tenho algo na tua vida. Então, para esses jovens, adolescentes, essas meninas aqui da frente, tão lindas, essas gurias, estou apaixonada já por vocês. Eu adoro esse público. Paulo admoestava Timóteo. E Timóteo era um jovem, diz que quando ele foi chamado, ele não tinha mais de 20 anos para o trabalho com o Senhor.
para sair, né, com Paulo nas viagens, sair evangelizando, ganhando almas para o reino, né? Então, Paulo sempre admoestava ele. Paulo estava ali ensinando ele. Não te esquece, não deixa morrer essa chama. Não deixa, por mais que venham as lutas, por mais que venham as tribulações, por mais que venham as afrontas, não deixa essa chama de amor esfriar na tua vida. Mantenha ela acesa. Como no louvor aqui, achei lindo que falava, né? É responsabilidade nossa manter a chama acesa. Porque a lenha é a gente que tem que colocar para continuar pegando fogo. É como num relacionamento. Vocês são novinhos ainda, mas eu sei que vocês já pretendem, né? Um namoro, uma coisa assim, depois um noivado, um casamento. E é esse mesmo nível. A gente tem que estar sempre mantendo acesa a chama do amor. Porque senão, não é que ela suma, ela dorme. Ela fica ali embaixo das cinzas e você não sente mais. E essa palavra fala que ao passar dos anos, Paulo admoesta Timóteo para não deixar isso acontecer. E nesse lugar, na igreja de Éfeso, era um lugar de grande idolatria. Então, quando Paulo começou o trabalho lá, ele ficou 3 anos naquele lugar, servindo ali, falando de Jesus, porque Paulo era um estrategista, ele procurava sempre conhecer a cidade que ele ia, a melhor praça, o melhor lugar para ele falar, e assim as pessoas conseguirem ouvir melhor, e o evangelho era passado de boca a boca. Hoje é mais difícil para nós, né? Muitas vezes a gente fica tímido, tem vergonha de falar, e às vezes a gente não comunica, não fala, não passa adiante o que a gente aprende na casa do Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele é tão bom, o Espírito Santo é tão bom que Ele prepara momentos, Ele prepara pessoas para um belo dia parar na tua volta, e ali tu poder falar do amor de Deus. E não era diferente então, lá naquele tempo. Era um lugar muito difícil, como eu falei, de muita idolatria. Mas ali Paulo fixou uma igreja. E ele deixou para esse jovem, enquanto ele saía para tratar de mais assuntos referentes ao reino, ele deixou, então, Timóteo cuidando daquele lugar. Mas a gente vê lá em Apocalipse, os anos passaram, muitos anos, mais de 40, 50 anos, quando chega a carta à igreja de Éfeso. A palavra vai dizer que o lugar ali, eles perseveravam, eles cuidavam da doutrina, mas o Senhor tinha contra eles que eles deixaram a chama do amor, que eles deixaram adormecer. E muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, cuidando das coisas do reino aqui, mas dentro de nós tem algo que não tá batendo. Tem algo que está fraco, que está enfraquecido. E é nisso que a gente não pode deixar acontecer. Essa chama não pode apagar. Ela tem que ser renovada a cada dia, a cada momento. O Senhor nos ensina, Ele nos dá o passo a passo aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E a gente não pode ficar indiferente. Muitas vezes a gente está dentro da casa do Senhor e se acha super poderoso, super poderosa. Aqui eu estou livre de qualquer mal. E não é bem assim. Muitas vezes nós somos o alvo principal do inimigo. Muitas vezes nós somos o alvo até fácil para ele. Porque a autossuficiência, o auto-achar que tu já está pronto, que sabe tudo, que está tudo bem, nos faz adormecer esse amor. E o que é voltar para o primeiro amor? O que é despertar o dom de Deus que há em nós? É não esquecer que Ele morreu na cruz, que o nosso Senhor Jesus veio, passou tudo o que passou para nos deixar exemplo de vida aqui na terra. E assim nós poder, quando estiver nos piores momentos da nossa vida, a gente pode olhar para a cruz de novo e saber que a gente sempre pode retornar para o começo. Nós temos uma chance hoje de retornar. Toda vez que a gente não está bem, a gente busca novamente lá no começo. E não é fácil. Como eu disse, né?
Eu sei que os jovens prendem a atenção 5 minutos só. Não vou falar muito, prometo. Mas é importante que vocês prestem atenção nisso. Porque essa semente, ela precisa ficar plantada no coração de vocês. Para que daqui 1 ano, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10, vocês venham ter vivo isso no coraçãozinho de vocês. Que vocês têm para onde voltar, quando as coisas não estiverem legal. Que vocês sempre vão poder recorrer de novo à presença do Senhor. Que o Espírito Santo jamais, ele vai lançar algo contra você para te fazer sair da casa do Senhor. Bem pelo contrário. Ele sempre vai querer que tu volte, que tu se aproxime, que tu busque, que tu fale com Ele. Não perca a intimidade com o Senhor. Assim como a gente fala com o coleguinha do lado, com a amiguinha do lado, assim como nós temos os melhores amigos, o Espírito Santo também é o nosso fiel amigo. E ele, às vezes, até bem mais do que esses que ficam assim de carne e osso do nosso lado. Ele é aquele que está contigo quando tu está no teu quarto, sozinho, quando tu está no banheiro, quando tu vai tomar banho, vai escovar os dentes. Ele está o tempo todo. Eu fui criada na Assembleia de Deus, então, para mim, eu, Gislaine, falando, eu aprendi assim, Deus lá e eu aqui. Eu não tinha aquela coisa assim, que nem agora, quando eu sinto Ele perto. Quando eu vejo que Ele está próximo e Ele realmente tem interesse na minha vida. Realmente quer conversar comigo, realmente quer me entender. Porque a gente, crente, é meio doido. E com o passar do tempo, a gente vai ficar mais doido ainda. Mas é bom que a gente fique doido pelo amor dEle, não pelas coisas erradas. Pelas distrações, né, que o mundo oferece. Porque melhor coisa, a melhor distração é estar aqui com vocês hoje, nessa noite de sábado. É ver vocês dançando, cantando, pulando, se alegrando. E isso não tem coisa mais linda não, gente. Isso sim é uma coisa bacana de se fazer. O mundo quer levar a gente para outros caminhos. O mundo quer distrair a gente com outras coisas. E ele oferece muitas coisas que não parece ser tão ruim assim. Havia um corinho que dizia, quando eu era criança, né, o pecado não dói. O pecado não dói mesmo. No começo é bem bom, bem gostoso. Mas o fim dele, a palavra diz que é a morte. Muitas vezes não é a morte física, viu? Demora às vezes para isso chegar. Mas a morte espiritual, que é a coisa mais ruim que tem. É tu estar dentro da casa sem eu não sentir nada. E tá ali com vergonha, tá ali encolhidinho, tendo o nosso Deus tão poderoso, com os braços abertos, só esperando para você falar para Ele, eu não estou legal, Senhor, eu não estou bem, eu quero muito que Tu me ajude, tem um negócio que está me incomodando, e a gente tem que falar para Ele a verdade, porque se tem uma coisa que não dá para esconder de Deus, é a verdade. Ele olha lá dentro, Ele sonda, e vai lá e esquadrinha. Então não adianta tu falar, ai Senhor, mas não, mais ou menos. Não, Ele está vendo, Ele está sabendo. Mas é tão gostoso a vitória que Ele dá quando a gente reconhece. Quando a gente cai em si e vê, olha, se não é Deus, o que seria de mim? Então, quando o apóstolo Paulo aconselhava Timóteo, aquele jovem, não te importa que vão te criticar, vão falar mal de ti, vão falar da tua roupa, do teu cabelo, do teu estilo, vão falar, nossa, essa coisa aí é para velho, não era para tu estar falando de igreja, de ir tu foi num culto no sábado à noite? Que isso, que coisa ultrapassada. Não, cuida de ti. Cuida da sã doutrina, cuida do que tu tem aprendido na casa de Deus. Como uma joia preciosa, te agarra a isso. Como um colar, um diamante, abraça e gruda. E não solta, porque o mundo vai fazer de tudo. As lutas diárias vão fazer de tudo para a gente desistir. Vai acontecer tudo para esse amor esfriar. Mas a gente não pode deixar acontecer. Muitas vezes, sim, a gente fraqueja, a gente cai, a gente é humano,
Mas não que isso dê a liberdade para tu fazer coisas que tu sabe que está fora dos ensinamentos do Senhor. Mas o mais bacana é que Ele está sempre pronto. Ele está sempre pronto para te receber. Ele não vai dizer não para ti. Porque tu é precioso, tu é preciosa. E que essa noite a palavra do Senhor, ela possa cair num terreno fértil. E venha crescer a cada dia, a cada ano. A ponto que, se eu ver vocês daqui 10 anos, 20 anos, eu não sei se eu vou para tanto, não sei se chego até lá, 70 anos, mas que eu venha ver vocês ainda dispostas, vocês ainda com esse fervor, vocês ainda pulando e cantando, porque isso que é o legal. É nada tirar a paixão que nós temos pelo Senhor. Não é só paixão, né? Que diz paixão momentânea, mas a paixão é legal, é gostoso também. Esse amor. Não deixar essa chama se apagar. Não deixar nada tirar o foco da cruz. Por mais que venham lutas, por mais que venham coisas para fazer você olhar para os lados, não desfoca do Senhor. Vai vir muitas coisas. Esses dias o meu pastor falou algo assim que eu nunca tinha prestado atenção. Quando ele falou, né, de Eliseu, foi, né, subiu para o céu, veio a carruagem de fogo. E Eliseu não, Elias, desculpa. Então, quando veio aquela carruagem, o profeta podia ter ficado olhando para a carruagem de fogo e não ter visto, né, quando Elias subiu. E a capa que ia cair não ia cair sobre ele daí, para ele receber o que ele pediu, né, que era a porção dobrada. Então, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida para a gente desfocar e tirar os olhos do que realmente importa. E o que realmente importa para nós aqui, nessa noite, é Jesus. Amém? Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E o menino que orou aqui antes, né? Ele falou algo que me chamou a atenção, que ele disse essa alegria que a gente recebe aqui, que muitas vezes a gente chega em casa e já acontecem situações que querem tirar, querem roubar essa alegria do nosso coração. E é nossa responsabilidade não permitir. Porque como bons soldados de Cristo, nós fomos chamados para essa batalha. E não é pouca coisa, né? A gente sabe que é difícil, a gente sabe que muitos talvez dentro dos seus lares não seja como está dentro da igreja. Mas a chama tem que estar acesa no nosso coração. E nessa noite você está tendo a chance, a oportunidade de manter, tacar fogo aí, ó. Tacar fogo e acender. E se esse amor, essa paixão estava meio querendo adormecer ali, ficar tapado debaixo das cinzas, vai lá e assopra nessa noite. Assopra, faz sair de novo as faíscas, faz prender esse fogo. Será que vocês conseguem assoprar? Será que vocês conseguem assoprar? Quero ver vocês assoprando, gente. Ó, vocês são mais jovens que eu. Vamos assoprar aí. Vamos assoprar, eu quero ver. Vocês conseguem ver fogo na frente? Vocês conseguem ver fogo na frente? Labaredas de fogo? Vocês conseguem ver para assoprar? Para pegar fogo? Então, como naquele louvor ali, né? Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. E tem que botar fogo nisso, gente. Então, que nessa noite vocês não venham se esquecer. Diante das dificuldades, diante do esfriamento, diante de coisas que só o crente sabe que passa. Taca fogo. Bota lenha nessa fogueira e incendeia de novo. Incendeia de novo e não deixa a chama se apagar. Que meio aos anos, como Abacuque falou, né? O Senhor aviva a tua obra. Que eu possa ver com os meus olhos durante os anos. Aviva a tua obra em mim, Senhor. Não deixa morrer, não deixa a peteca cair, porque vai vir lutas. E hoje eu vejo que crianças, jovens, adolescentes, não têm mais idade. No meu tempo, a gente achava que criança não tinha problema. A gente achava que jovem vive no mundo da lua, não tem problema.
mas a gente sabe que não. Hoje os maiores ataques começam já com a criança pequena. Então para os pais, a gente como igreja, tem que estar vigiando e cuidando, né? Porque é neles primeiro, né? Porque o inimigo já quer matar direto no começo, né? Nem crescer. Então nós que tivemos a honra de envelhecer na presença, né, do Senhor, que a gente possa passar isso adiante. Que a gente possa fortalecer os nossos irmãos. Que a gente possa trazer sempre um alimento bom, gostoso, e manter acesa essa chama, amém? Quem entendeu a palavra? Fui muito chata? Aí eu tentei ser bem legal. Eu tentei ser bem, jovial. Que bom. Graças a Deus. Então tá, amados. Da minha parte era isso para entregar para a igreja nessa noite. Eu falei que não ia cansar vocês, amém? Eu queria pedir para a Catrine cantar. E queria pedir... É que eu não canto, né? Eu não canto, eu grito. Mas é aquele louvor que fala assim, ó. Quero ser como criança. E convido então vocês a virem aqui na frente. Vem de mão dada, vem abraçado, vem orando. Vamos orar pelos manos, pelas manas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar, gente, para que essa chama não venha se apagar. E caso se apague, o Senhor acenda de novo. A gente vai soprar nessa noite as brasas aí. Glória a Deus. Aleluia. Som. Usa esse momento para você se conectar com Deus. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. É um momento de concentração naquilo que o Espírito Santo tem a falar com você nessa noite. Coloque em mente tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você veio aqui para escutar. Talvez você tenha vindo aqui sem nem esperar muita coisa, sem nem saber muito bem aquilo que você vinha fazer, mas você veio para atender um pedido, algum chamado, algum convite. Mas nesse momento coloque seus olhos em Deus e fala, Espírito Santo, eu estou disponível para aquilo que o Senhor tem a fazer. Eu estou disponível para aquilo que o Senhor deseja falar comigo. Fala com Ele que você entende que você precisa permanecer queimando de amor por Ele. Fala para Ele que você precisa ser como criança, uma criança que não tem timidez, uma criança que se achega ao Pai sem medo e sem vergonha. Coloque seus olhos nesse momento no Senhor e naquilo que Ele tem o desejo de fazer e falar com você. Talvez você tenha vindo aqui meio desenganado. Talvez as coisas na sua casa não estejam muito bem. Talvez as coisas estejam meio desencontradas. Eu não sei aquilo que está acontecendo nesse momento na sua casa ou no seu coração. Mas coloque seus pensamentos em Cristo e diga para Ele que Ele tem autoridade na sua vida. Ele tem autoridade para resolver aquilo que você não consegue, aquele problema que você não vê. Se coloque disponível para aquilo que o Senhor tem a fazer, em nome de Jesus. Quero ser como criança e te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes
vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Deixa o Espírito Santo te abraçar nesse momento. Abraça-me. Deixa ele te envolver. Abraça-me. Permita que ele haja na sua vida nesse momento. Com seus braços de amor. Abraça-me. Com seus braços de amor. Permita que o Senhor esteja tocando na sua vida nesse momento. O amor do Senhor, o amor dele, aquilo que ele tem para você nessa noite, aquilo que ele deseja que você entregue a ele, aquilo que está tão difícil para você. Seja sincero com o Espírito Santo, seja sincero com aquilo que ele precisa fazer na sua vida nesse momento. Não segura aquilo que ele quer fazer, deixa ele agir, deixa ele transformar, deixa ele tocar. Fala pra ele: Senhor, isso tá muito difícil pra mim. Senhor, tá sendo muito complicado pra mim agir desse jeito. Eu sei aquilo que o Senhor tem pra mim, mas ao mesmo tempo tá tão difícil. Ele tá aqui pra te ouvir. Ele é seu pai, ele te ama. Ele não tá distante de você. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do teu amor.
Glória a Deus. Dá para dar uma salva de palmas mais forte para Jesus? Quanto aplauso, você dá glória, aleluia. Nós quase estamos encerrando o culto. Mas nós vamos fazer o seguinte, rapidinho, antes de nós encerrar. Enquanto isso, aí o Alan fecha a porta. Ninguém foge, eu acho. Olha pro baixinho aqui, presta atenção no baixinho aqui. Nós já estamos quase encerrando o culto. Após o culto, daqui a alguns minutos, nós teremos a nossa sala de adoração. De novo. Nós teremos a nossa sala de adoração. Aê! Então daqui a alguns minutos nós teremos a nossa sala de adoração. Vai ter um lanche ali atrás especial, o pessoal que vai continuar, que vai ficar aí, né? Ali atrás tem um lanche. Então nós vamos pedir pro pessoal não sair correndo, porque nós vamos lanchar. Só que antes de nós despedirmos, antes de nós lancharmos, você vai dar um abraço aí em alguém, um abraço no irmão, na irmã, família, tá junto aí? Enquanto você abraça, abençoa essa pessoa aí, abençoa ela, declare palavras de bênção sobre a vida dela, declare palavras de alegria, de felicidade, de cura, de salvação, de bênção sobre a família, como já foi dito e orado aqui nessa noite, para que quando você retornar para sua casa, se lá não tiver um ambiente alegre, você seja alegria naquele ambiente. Se lá você não puder falar de Jesus, que você mostre Jesus através da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou esperar pra vocês. Pessoal, então é assim, nós já vamos nos despedir. Levanta a tua mão pro céu assim, levanta a tua mão pro céu, você que pode. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua casa, sobre a sua família e principalmente que ela enche o seu coração em nome de Jesus, amém? Salva de palmas para Jesus, aê!